Existe uma promessa de Deus para cada filho, para cada um de nós. Existe uma promessa que nunca pode ser apagada. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor do Pai, que está aliançado em Cristo Jesus. O Pai hoje convidou você e te atraiu aqui nesse lugar, porque o Pai quer se revelar a você como um Pai de amor, de misericórdia, de graça. Hoje Ele quer trazer curas profundas dentro de você. Talvez você nunca ouviu falar de Deus como um Pai. Talvez você conhece o Deus da religião, o Deus de rituais, mas você não conhece um Deus próximo, que Ele ama ser chamado de Pai. Ele ama tanto que Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, Ele disse assim: vocês vão orar, Pai Nosso. Pai Nosso. Que você possa ver Deus como seu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Quantas mulheres, glória a Deus por isso. Eu falei que hoje eu tinha uma surpresa, certo? Vocês lembram disso, né? Eu frisei muito isso. E Deus, há um tempo atrás, Deus falou comigo. E tem falado comigo. Deus tem trabalhado muito confiança. Nós estamos vivendo num tempo que parece que o inimigo quer destruir a nossa confiança. Para que a gente não entre em lugares que nós precisamos entrar em Deus. Nós precisamos no caminhar com Ele de confiança. E só quem sabe o Pai que tem, caminha sem medo, não é assim? No perfeito amor, lança fora todo o medo. E Deus me deu uma direção. E ministrar sobre paternidade, de uma forma profunda. E eu acho que uma mulher não seria a melhor pessoa para ministrar sobre paternidade. Por isso que eu queria chamar aqui o meu marido. E hoje ele que vai ministrar para as mulheres, nosso pastor. Ele é o bendito entre as mulheres. Ele falou assim para mim ali atrás: eu vim aqui para pegar as estratégias do grupo de mulheres. Levar para os homens. Mas eu convidei ele e eu creio que vai ser bênção para nós essa palavra profunda. Ele ministrou essa palavra para os homens e foi, não sei se alguém aqui está aqui que os maridos foram, e foi muito forte. E aí eu falei para ele: nós precisamos dessa palavra, nós como mulheres precisamos sermos curadas. E eu creio que ele vai ser usado hoje por Deus para isso. Amém? Elas vão orar por ti agora. Queria que você estendesse as suas mãos para ele, para que ele seja hoje boca de Deus na nossa vida. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor Telmo, Deus, pela vida dele na nossa vida, nos pastoreando, nos guardando. Nós queremos te agradecer pela porção que o Senhor tem dado a ele, Deus. E hoje, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Que a tua graça flua com sabedoria, um fluir doce nesse lugar, de uma presença tão forte de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Nós te pedimos, abençoa ele, Deus, leva ele a viver a tua vontade aqui, em nome de Jesus. Seja bem-vindo entre as mulheres. Boa noite. Deus abençoe, que a paz de Jesus possa ser uma marca essa noite aqui, amém? Na sua vida. Eu te abençoo com paz no meio dessa guerra que você está vivendo. Uma paz que excede todo entendimento, amém? Na verdade, aqui eu vim verificar se as fotos que a Vivi mostra para mim não é Photoshop. Porque ela chega em casa, olha aqui, ó. Você fala, é Photoshop, ela repetiu uma aqui, ó, é Photoshop. Aí eu vi que é Photoshop mesmo. A Vivi fala que tem mais de 100 mulheres onde? Não tem mais de 100 aqui. Eu vim aqui em nome dos homens, tá? Pedir para vocês parar de comprar. Diga. Depois eles vão... eles vão me dar oferta por isso.
Na verdade mesmo, eu vim aqui em nome do seu Pai. Eu vim em nome do seu Pai. Eu quero orar com você. Feche seus olhos um pouquinho. Espírito Santo, antes de qualquer coisa, eu quero pedir que o Senhor aquiete a minha alma. Aquiete a nossa alma. Que o nosso coração esteja hoje, agora, desligado lá da tempestade. Desligado lá do marido, dos filhos. Desligado do vento, do desemprego, da enfermidade, do medo. Que a nossa alma descanse aqui, assim como uma criança que descansa no colo da mãe enquanto amamenta. Que assim seja a gente hoje aqui. Eu peço que o Senhor invada o coração dessas mulheres, as tuas filhas, com a mesma graça que o Senhor invadiu o coração de Maria, a mãe de Jesus, com a mesma graça que o Senhor invadiu o coração de Maria, a Madalena, com a mesma graça que o Senhor invadiu o coração de Susana, Ana, Débora, tantas mulheres que o Senhor chamou, cuidou, levantou, estabeleceu, e elas tiveram seus nomes escritos nas Escrituras porque foram cheias de Ti. Essa é a minha oração essa noite, que nenhum de nós, inclusive eu, saia daqui sem o abraço Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus é o nosso modelo em tudo. Em tudo. E Jesus foi colocado por Deus, pelo Pai, dentro de uma família. Ele nasceu dentro de uma família, na casa de José e Maria. Jesus poderia nascer pronto, já com 30 anos. Deus é poderoso para fazer isso. Puf, 1,80 m, resolvido. Sem fralda, sem cólica, sem um monte de coisa. Sem adolescência. Mas Deus não fez assim. Ele coloca Jesus dentro de um lugar que ele vai crescer dentro de um padrão. Quando Deus faz alguma coisa na Bíblia, é tudo estabelecendo padrões. Deus não erra. E não foi à toa que Ele colocou Jesus dentro de um lugar assim, com José e com Maria. Um lugar saudável. Para a criança crescer de uma forma equilibrada, com o aconchego da mãe e com as virtudes que estão sobre o pai. O pai e a mãe têm funções diferentes, né? Isaías diz o seguinte: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Ora, muito difícil, impossível. Mas ainda que essa mulher varrida, doida, se esqueça, eu sou o teu Deus e eu não vou esquecer de você. Então Deus compara o amor dele com uma mãe, que é essa mãe que não esquece. Ministrando no presídio por anos, eu percebi que dificilmente, às vezes, os pais vão visitar os filhos reclusos, mas as mães vão. Estão lá na fila às 5 da manhã. Mãe é aquela que acredita, é a 109ª vez que o filho está dizendo, prometendo uma coisa, ela está acreditando. Porque mãe tem esse negócio. E a mãe tem o seu papel fundamental dentro de um lar, dentro de uma criação. Mas eu não vim falar das mães, eu vim falar do pai. Eu vim falar das características do poder e da autoridade que está sobre um pai. E o que a falta dele pode fazer. Ou o que o abuso pode fazer. Eu ministrei com os homens, eu tenho ministrado com os homens, eu ministrei com os homens na última reunião sobre a responsabilidade e a autoridade que tem sobre o homem. Ele tanto pode curar como pode ferir. Ele tanto pode abençoar como amaldiçoar. Ele pode gerar vida ou gerar morte. Ele pode aprisionar ou libertar. Existe uma autoridade sobre o homem, querendo ele ou não. Dificilmente você vê pai solteiro. Normalmente você vê mãe solteira. Por que dificilmente você vai ver um pai solteiro? Porque Adão foi irresponsável no jardim. E o homem sem Deus é igual a Adão. Ele vai dizer, a mulher que tu me deste. Ele vai botar a culpa na mulher, ele vai embora, ele acha que está certo e vai deixar sozinha com o filho. Então o homem sem Deus, ele continua o mesmo Adão, não vale nada. O mesmo Adão irresponsável que não protegeu Eva, que não estava com Eva enquanto a serpente estava seduzindo.
E a culpa foi de Adão. A prova disso, prova para mim, pastor, eu provo para você. Quando Deus chegou no jardim, ele não falou com Eva. E foi Eva que errou. Ele falou com Adão. Ele falou: Adão, onde tu estavas? O que aconteceu? Por que você permitiu, Adão? Então a responsabilidade e a autoridade estava sobre Adão. Então Deus, sabendo disso, colocou atributos sobre Adão. E o homem sem Deus, eu tenho ministrado muito com os homens sobre isso. O homem como chefe, como patrão, como marido e principalmente como pai, tem uma função impressionantemente abençoadora ou destruidora. Tem um poder enorme de abençoar ou de destruir. E ministrando com eles, até a Vivi comentou que eu ministrei com eles, foi muito forte, porque eu ministrei a ausência do pai sobre a vida dos nossos homens, dos seus maridos. A falta que o pai fez na vida dele. E às vezes você, naturalmente cobrando, querendo algo que ele dê para você, mas ele não tem. Ele não recebeu. E ele não tem para dar. E você precisa daquilo, porque você também não tem culpa. Você casou, agora você está aí nesse negócio. Tem gente que não casa, faz missão. Tão difícil que eu... Tem gente que teve uma escolha. Vai para a Síria pregar o evangelho e morrer ou casar? Vou casar. Tem marido que realmente só Jesus na causa. Tem minha esposa também, tá? Mas hoje vocês estão do lado bom da coisa. Então, essa falta do homem e o resultado, os frutos dessa autoridade, dessa liderança, é sentido diretamente sobre a vida daqueles que estão debaixo da liderança. Quem está debaixo dessa autoridade, desse marido, desse pai, desse chefe, desse homem, sofre diretamente as consequências se ele está sendo guiado por Deus ou não. Quando ele não é guiado por Deus, as consequências são brutais. E muitas de vocês aqui têm maridos cristãos que amam a Deus, mas mesmo assim, eles não têm conseguido suprir. E não vão suprir. E algumas coisas eles não vão suprir porque não têm. Outras porque só Deus vai suprir. E outras porque precisam ser curados. No exercício mais lindo, na minha opinião, no exercício mais lindo e poderoso na vida de um homem, é a paternidade. Eu me emociono porque eu já entreguei o púlpito para Deus algumas vezes. Eu falo: Jesus, não tem problema, eu não preciso pregar, mas me deixa ser um bom pai. Me ensina a gerar sobre a vida da Vitória e da Isabela um destino. Me ensina, me ajuda. E a paternidade para mim não foi fácil. Eu não recebi uma paternidade que eu queria ou precisava. Eu tive que aprender a ser marido, e aprender a ser marido eu apanhei bastante e machuquei bastante. A Vivi sofreu porque eu não sabia, e o meu discipulado não foi bom. Eu lembro que eu chegava em casa, eu já perdoei meu pai, já entendi muito bem que ele não recebeu nada. O pai morreu quando ele tinha 3 anos e a mãe quando ele tinha 9. Ele cresceu debaixo de chute. Eu lembro que eu chegava em casa, meu pai sentava na mesa, um filho tirava o sapato, o outro tirava a meia, o outro botava o chinelo. Ele sentava na mesa comigo, e quando ele levantava, minha mãe saía correndo para arrumar a cama, e ai dela se não fosse assim. E quantas brigas, quantos gritos e quantas coisas eu presenciei. E eu cresci assim, e quando eu casei eu fui aplicar. Pinava a carroça direto. Italiano grosso. Ó, munheca de samambaia. Mas o pai, eu acredito, ele tem 3 principais funções. Pai, o marido, ele tem 3 principais funções, e eu queria falar sobre elas. Eu acredito que ele dá direção, ele dá limites, e ele traz segurança. O pai tem essas 3 funções básicas. E no tocante à direção, olha que interessante, você já viu um pai segurando um filho?
Aquela irmã está segurando um bebezinho lá, olha lá como é que ela está segurando. Ele virado para o peito dela, olha lá. Eu vou te envergonhar, né, irmã? Depois eu te peço perdão. Ela está segurando para o peito. Você vê o homem segurando a criança para frente. Bota na cacunda. E a mãe fica assim. É ou não é? É assim. A gente joga a criança na volta do ar e cai na mão. E aí a mãe me segura, não cuida. Porque o pai ele tem essa tendência de dar direção, de mostrar o futuro. O pai ele é desbravador. A minha esposa quer que eu construa 2 casas atrás de casa, para as minhas filhas morar ali. Eu vou construir lá em Sara. É tão longe, né? Não. Porque o pai quer que o filho vá, ele quer que o filho cresça, porque é bom ir também, porque senão é muito dinheiro, né? Mas o pai quer que o filho cresça, ele quer que o filho estude, ele bota para frente, a mãe puxa para ela, e o pai bota para frente, ele puxa para ela. Porque o pai tem esse negócio de dar direção para o filho. É o pai que faz isso. O pai tem essa função de dar direção, é o pai que traz direção, propósito, autoestima, autoconfiança, é o pai que faz isso. É o pai que diz, vai que eu estou contigo, pode ir, eu garanto, mas se der problema, eu resolvo. É o pai que faz isso, que dá essa segurança, pode ir, a mãe não fica que vai dar problema, fica. Vai dar problema, filha, não vai dar certo, fica. Pai, eu quero ir para os Estados Unidos, né, tá amarrado. Tu nem fala inglês, fica aqui. E o pai, não, eu vou te botar no aula de inglês. Porque isso é a função dele, de colocar, de dar autoestima. Na cultura judaica, no tempo de Jesus, olha que interessante, quem dava um nome para a criança quando ela nascia era o pai. A mãe não podia dar um nome, era o pai. E o pai vinha, dizia, olhava, pedia uma instrução de Deus, ele dava um nome, e o nome na Bíblia tem significado. A Bíblia fala que o nome de Jesus é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco, ou seja, o Deus se fez homem. Tudo na Bíblia tem sentido, tem nome. Quando Raquel teve o último filho, Benjamim, o que ela fez? Quando ela nasceu, ela morreu, ela estava morrendo no parto. E quando ela estava morrendo no parto, ela disse, o nome desse menino é Benoni, que significa filho da minha dor. Aí o pai soube disso, quando ele chegou, o que houve? A sua esposa morreu. Ele lutou, depois do luto, no 8º dia foi circuncidar o menino, falou, não, o nome dele não é Benoni, o nome dele é Benjamim, que significa filho da minha direita. Ou seja, a mãe, no momento de luto, de dor, colocou um nome sobre o menino, mas o pai veio e falou, não, você é outra coisa, garoto. Pessoas podem colocar rótulos sobre você, e isso pode acontecer, mas o pai que anda com Deus, ele vai liberar sobre você uma identidade, um nome, e esse nome vai perseguir você. Quando a gente soube que estávamos grávidos da Vitória, a gente perguntou para o Senhor, existe um nome? E a Vivi, amor, o nome que Deus colocou no meu coração é Vitória. E eu falei, é Vitória, o nome dela é Vitória, e nós vamos botar Vitória, porque ela veio depois de uma crise no casamento meio da Vivi, um período difícil que a gente talvez nem estaria junto, mas Deus restaurou o nosso casamento, e aí nasce a Vitória. O nome dessa menina é Vitória, porque ela é uma vitória, e todas as vezes que a gente chama ela Vitória, a gente lembra do que Deus fez no momento de luto. Você está entendendo o poder que tem um pai? É função dele fazer isso. Identidade, um chamado, um propósito. Era o pai que liberava isso. Quando temos essa identidade confirmada, sabemos o nosso valor, temos confiança, não somos abalados por qualquer coisa. É o pai que liberava palavras de bênção sobre os filhos. Dentro dessa cultura de onde Jesus vivia, é interessante que sempre que um menino judeu passava perto do pai, o pai colocava a mão, podia passar 60 vezes na frente, brincando de pega-pega. Deus te abençoe, meu filho. Pega, Deus me abençoe, meu filho. O pai botava a mão e Deus abençoe. Por quê? Porque o pai tem esse poder de liberar. E quando o pai falta? Ou falha nessa função, e a gente cresce,
E a gente cresce com uma tendência de autoestima lá embaixo. A gente cresce sem saber quem a gente é. A gente cresce com depressão, cresce sem confiança em si mesmo. A Vivi talvez já testemunhou aqui nas reuniões. O pai da Vivi é uma boa pessoa, mas como o pai foi muito ausente, tão ausente que ela é órfã de pai vivo para mim. Não liga em aniversário, nada, passa a vida. E a Vivi cresceu assim, e a Vivi com 30 e poucos anos não tirava carteira de jeito nenhum. E eu falei, por que não tira? Não, porque eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Aí eu fui tentar ensinar, não deu certo também. Que luta. Primeira freada, eu disse, sai daí que eu vou assumir esse carro. Mas eu falei, eu não sei ensinar, mas eu sei encorajar. E eu vou fazer a vezes do pai dela. Fui lá, parcelei em 10 vezes a carteira. Diga glória a Deus pelo parcelamento. Senão muitas coisas não aconteceriam. E eu coloquei eu falei, tu vai lá tirar a carteira. Eu disse, mas amor, eu não vou conseguir. Não, eu estou te abençoando. Tu vai conseguir. Eu estou te abençoando. Eu já paguei e estou te abençoando. Eu tenho convicção, você vai tirar a carteira e vai dirigir muito bem. Eu vou dizer, às vezes eu estou andando com a Vivi hoje no carro e a filha Vitória assim, ô pai, sabia que ela anda mais que tu? Como assim? Ela anda mais rápido que tu. Ela leva normalmente 8 minutos nesse percurso, o pai levou 12. Eu falo, amor, o que é isso, amor? Não, é que é assim, né? Pezinho pesado. Aprendeu a dirigir em Belo Horizonte, numa capital, no centro de Belo Horizonte. E ela dizia, amor, eu não consigo. Consegue sim. Porque um pai que devia ter afirmado a autoestima e a confiança dela faltou. Teve que vir outra pessoa, uma autoridade sobre ela e autorizar. Teve que vir alguém. Quando o pai falta, andamos sem identidade. A opinião das pessoas nos entristece. Sabe por que às vezes alguém falou mal da gente, a gente, porque a gente não tem identidade. Se a gente sabe quem a gente é, irmão, tô nem aí. Isso não vai te incomodar. Sabe por que te incomoda? Sabe por que a opinião das pessoas, quando alguém exclui você do Facebook, você fica chateada? Porque você está sem identidade. Porque se você soubesse o seu valor, o quão Deus te ama, e Ele te escolheu no ventre da tua mãe, se Ele soubesse o quanto Ele te ama, você não se importaria. Mas você se importa porque você buscou uma autorização e não conseguiu. Você buscou uma autoestima e não encontrou. Talvez você ouviu que você foi culpada do seu pai ter casado, porque você foi a primeira. E por causa de você eles casaram. Você veio indesejada. Talvez você ouviu que você não era tão inteligente quanto seu irmão. E você ouviu tanta coisa que a ausência do pai, ele não dá direção, ele te joga para trás. Quando o pai falta ou falha, ou talvez você é órfão de pai vivo também, ou o seu pai partiu e ele não colocou sobre você essas coisas, você não vai para frente, você volta. Você está sempre voltando. Você nunca vai para um propósito. E a sua vida, observa, ela fica em círculos. Constantemente você está caindo no mesmo lugar. Constantemente você cai na mesma depressão. Constantemente você cai na mesma luta no casamento. E você tenta e não consegue, porque a sua autoestima não está resolvida. Porque você não teve. Quando o pai usa dessa autoridade para amaldiçoar em vez de abençoar, ficamos com rótulos difíceis de serem arrancados. E eu vou dizer uma coisa para você, um rótulo é difícil de ser arrancado. Quando você já descobriu e você ouviu desde pequeno que você é feia, que você não consegue, que você é igual a sua mãe, que o seu casamento vai ser igual ao do seu pai e da sua mãe. E você ouviu tanto isso que não sai mais. Rotulou. É como uma tatuagem. Difícil. Não é fácil tirar isso. E aí você está vivendo e você não consegue lidar com essas coisas. Quando o pai não nos dá uma identidade, andamos sem destino. Aí, casa para ser feliz,
descobre que não fica feliz casado. Aí, quero ter filhos para ser feliz, descobre que filho é bênção, mas filhos os não completa. Porque os filhos um dia vão casar e vão partir também. Aí você quer ter neto e vai descobrir que os netos não são seus. E aí você vai chegar no final da vida e descobrir que correu atrás do vento. Porque a gente fica sem destino, sem propósito, quando um pai falta. Limites. A segunda coisa que o pai dá. Ele dá limites, e o pai dá limites, estabelece fronteiras de segurança. É o pai que faz isso. Esses limites nos educam, nos protegem. Pode ser por medo ou por honra, mas é o pai que dá limite. Tem pai que dá limite por medo, né? Você pode colocar limite no seu casamento por medo. Tem aquela história de um casal recém-casado, né? Eles estavam com 70 anos de casados, 2 velhinhos. Em 70 anos eles nunca brigaram. 70 anos, nunca brigaram. Eles são extraterrestres, com um olho só na testa. Ou anjo, querubim com asa nas costas. Eles nunca brigaram e perguntaram para o casal: vem cá, vocês nunca brigaram? Nunca. Aí o velhinho: teve uma vez sim, na lua de mel. Falei: como é que foi? Estava indo para a lua de mel em cima do jumentinho. E depois de 1 quilômetro o jumentinho parou. Eu pedi para minha esposa descer. Empurrei o jumentinho, ele não foi. Fui na cara do jumentinho e falei: uma. Peguei um relho e dei de relho e o jumentinho começou a andar. A gente subiu em cima e foi indo. 1 quilômetro depois o jumentinho parou de novo. Eu pedi para minha esposa descer. Tentei empurrar o jumentinho, ele não foi. Olhei na cara do jumentinho 2. Peguei o relho, dei 3 relhadas, o jumentinho começou a andar. Subimos e fomos embora. A terceira vez que o jumentinho parou, depois de 1 quilômetro, nós descemos. Eu peguei, olhei para o jumentinho e falei: 3. Peguei a garrucheira e dei 3 tiros na cabeça e matei. Tá, mas e aí? E aí que a minha esposa começou a gritar do meu lado, dizer: o que tu fez? Maluco! Eu olhei para ela e falei: uma. Nós não brigamos mais daquele dia em diante. Você pode dar limites. Um homem tem poder de dar limites de várias formas. Uma é pelo medo. Se você errar, eu te quebro. Se você errar, eu te puno. Se você errar, eu vou pegar você. Ou você pode dar limites por amor. O homem tem esse poder de escolher como dar limite. E quando o pai coloca esses limites por medo, quando não estivermos debaixo dessa autoridade, sabe o que acontece? Nós ultrapassamos esses limites. Se você sai de casa, você não está debaixo da autoridade do pai, o pai não está vendo, aquele pai que oprime, que coloca pelo medo, sabe o que acontece? Quando você tem a oportunidade de fazer aquilo que ele colocou como limite, você faz. Sabe do proibido é mais gostoso? É verdade. Quando você está sendo proibido, não por amor, mas por medo, quando você tem oportunidade, você pula. Você faz de contrário. É interessante isso. Quantas eu já ouvi, eu não vejo a hora de fazer 18 anos e sair de casa. Quantas mulheres a gente já conheceu que fugiram de casa, casam para sair de casa. Casam para sair de casa. Por que ela quer sair dessa casa? Porque essa casa tem medo. Essa casa não tem amor. E debaixo do medo ninguém suporta. E você cresce pensando: um dia eu vou ser livre disso. E você acha que a liberdade vai vir com um casamento, você saindo de casa. E talvez você casa com um outro ditador. E a história se repete. Por quê? O limite colocado pelo medo gera rebeldia. Vou repetir. O limite colocado pelo medo gera rebeldia. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou bem resolvido com relação a tatuagem, a cabelo de cor diferente, eu sou bem resolvido, tá? Isso aí para mim não é pecado, isso aí está bem resolvido. Mas o que eu conheço de meninas que tatuam,
que fazem de tudo e fisicamente algumas se mutilam. Sabe por quê? Porque foi oprimida a vida toda, agora está livre. E como está livre, ultrapassa todos os limites propositalmente. E nisso, quantas gravidez indesejadas? Por outro lado, quando o Pai coloca limites por amor, isso nos levará a honrá-lo. E a honra é voluntária e leva à obediência. A minha filha, com 6 anos de idade, 5, 6 anos, ela estava na escolinha e tinha festa junina. E festa junina, só para título de conhecimento, festa de São João, né? Santo Antônio. E eu falo, amor, é uma festa em honra a uma pessoa que não é Jesus, e a gente só adora Jesus. Mas pai, eu quero ir. Eu peguei um chinelo, falei, filha, vem cá, deixa eu explicar. É assim, assim, assim. Mas pai, eu quero ir. Eu sei que uma menina de 6 anos não peca. Ela não vai idolatrar o Antônio e nem o João. Eu sei disso. Mas eu estava tentando ensiná-la só. Eu falei, não tem problema, amor, pode ir. Pode ir. Ela foi ensaiar, e a música que ela ia ensaiar é aquela assim: ela só pensa em namorar, ela só... Lembrou, né? Fala, continua. Ela não precisa, não, estou brincando. Ela só... Aí a Vitória veio, pai, eu não quero participar mais. Por quê, filha? Pai, porque assim, ó, a música, sabe qual é a música? Falei, que filha, qual é a música? A música é assim, pai, ó, ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. E aí, filha? E aí que eu sou uma criança, pai, eu não quero namorar? Falei, filha, já que tu não vai, final de semana nós vamos para Gramado. Porque eu vou aproveitar o momento, irmão. Recompensa, para ela entender que Deus honra quando você obedece voluntariamente. E ela não foi. A minha filha esse dia chegou em casa e falou, pai, tem um menino lá na igreja, lá na escola que gosta de mim. Eu falei, filha, qual é o nome dele? Nome, endereço, telefone, sobrenome, tudo, todos os dados. Me dá aqui, Facebook, qual é o nome dele? Falei, filha, e daí? Como assim? Eu soube que ele gosta de mim, e aí? Nada a ver, né, pai? Ele não ama Jesus. Meu marido vai amar Jesus. Saí! Vamos tomar sorvete. Esses dias eu fui buscar ela, agora faz 1 mês, 2 meses, no final do ano passado, não lembro exatamente, eu sou ruim, né, amor? Foi o final do ano passado, né? Eu não buscava ela, novembro. A minha esposa fica banhando mais. É só eu ou teu marido também? Tia Samita, tudo. Rasdata tudo. E aí eu fui buscar ela, eu vi ela chorando no portão da escola. Falei, que é isso? Ai. Abri o portão, o que foi, amor? Não, pai, pode andar. Falei, que foi, amor? Pode andar, pai. Ele foi andando. Que foi? Mas fala pro pai. Não, pai, é o seguinte, ó. Eu estava ali agora, sentada, e eu estava falando com Jesus. E aí, filha? E aí a presença de Deus veio. Como assim, filha? Pai. E eu estou sentindo ele aqui, ó, no carro. Ele é lindo, pai. E eu, uau. Que presente eu poderia dar para ela? Que presente ela poderia me dar? Se não amar o meu Jesus como eu amo. Eu coloco limites para minha filha. Ela tem uma regrinha de conduta do quarto. Normalmente não segue, mas está lá. Arrumar o quarto. Chego lá, está um ninho de passarinho.
Mas ela tem regras, ela tem horário. Não, você não vai, sim, sabe? Mas toda semana, a cada 15 dias eu pego ela, boto no carro. E eu tenho gente para expulsar demônio, eu tenho gente para cuidar, eu tenho gente para aconselhar, eu tenho casamento para buscar, eu tenho gente com demônio está de rodo aí na cidade. Coisa para fazer não falta. A obra de Deus, a maior obra que eu tenho é ser pai, ser marido. Depois as outras obras fazem parte. Estar aqui no púlpito é periférico. Porque Deus não precisa te usar num púlpito, Ele te usa onde você está. E eu estou tentando dar limites para ela, mas limite com amor, para ela me honrar, não só me obedecer. Porque obedecer, você pode obedecer pelo medo. Agora honra, você só honra por amor. Vou repetir. Obedecer você pode pelo medo. É só pendurar uma vara na parede, você obedece. Pendura uma cinta de 1,5 m na parede, escreve assim, ó, bom senso na cinta. Aí você fala assim, filho, qualquer coisa eu uso bom senso. Meu filho, qualquer um obedece com a vara pendurada. Agora pela honra. Pela honra. E quantas que estão aqui que não conseguiram honrar os seus pais? Não deu para honrar. Você até queria, mas não deu. Como é que você vai honrar? Se foi debaixo de opressão, debaixo de medo, debaixo de acusação, debaixo de... Você vai para o inferno se você fizer isso. Meninas que ouviram do seu pai, se você pintar a sua unha, você vai para o inferno. O pai sentenciando um filho para o inferno porque pintou a unha. O que a religião faz? E proteção. Terceira coisa que o pai ministra sobre o filho. Ele tem esse poder. Ele tem poder de trazer... O pai que traz a sensação de segurança. Eu lembro quando era pequeno, eu tinha 8, 9 anos. E meu pai ia para a cidade, né? Eu sempre morei no Morro Estevo, lá no interior. Quase na quarta linha, né? Que é o confins da terra, a quarta linha. Morava longe. E eu lembro que meu pai ia para a cidade fazer compra. E ele tinha um Fusca verde. E a minha casa, na frente de casa, tinha uma distância de 1 quilômetro, assim, dava para ver os carros vindo, e eu via os faróis, se era redondo, que era o farol do Fusca, e eu ficava assim, é o farol do pai. E eu ficava assim, olha como é que eu ficava com uma faquinha de serra na mão, sentadinho do lado do portão. Uma faquinha de serra, de cozinha. Depois de fazer um monte de besteira em casa durante o dia, né? Porque estava escurecendo, eu pegava a faquinha e ia lá para frente. Porque durante o dia eu fazia um monte de besteira. Uma delas foi fazer uma vitamina de abacate com mortandela. Fiz o abacate com leite, botei uma mortadela e bati, ficou rosa. Eu tomei um copo, o estômago disse, não gostei, devolveu e foi uma luta. Ó, a cabeça da criança. Mente vazia, oficina do inimigo mesmo. Vendo sessão da tarde em casa, aí eu pegava a faquinha porque estava escurecendo, ia lá para frente esperando meu pai. Quando o pai, eu via que era o Fusca, ele dava o sinal de luz, eu puxava a faquinha e dizia, vem, ninguém, não tinha ninguém. Vem o quê? Não tinha ninguém ali, estava só eu e os cachorros. E eu puxava a faquinha e dizia, vem. Por que eu ficava tão corajoso, com um sentimento de segurança? Porque o meu pai chegou. E quantos que estão aqui que não tiveram essa sensação? Porque quando o pai chegava, você sabia, ele chegou embriagado. Pela batida da porta, você já começava a tremer no quarto. A sua mãe já dizia, corre para o quarto, filho. Que sentimento que você cresceu tendo? Se é que você teve. Acho engraçado quando a Vivi aprendeu a dirigir, a Vitória dizia, pai, quem é que vai dirigir hoje, a mãe ou o pai? Eu dizia, o pai. Ah, tá. Por quê? Daí eu não preciso botar o cinto. Porque ela aprendeu a dirigir comigo. Ela aprendeu comigo no volante. Ela ficou com a segurança do pai. O menino estava no barco, e o barco ia naufragar, e aquele vento, a tempestade, e as ondas batiam, e todo mundo correndo para lá e para cá, e o menino brincava.
Brincava ali e tal, e aquelas águas, o menino brincava, no convés, ele brincava. E todo mundo correndo e bota colete, e aquele negócio vai morrer, vai afogar, e alguém cutucou o garoto vai afundar o barco, faz alguma coisa, sai daí, guri, procura o teu pai. Disse, não precisa, porque o meu pai é o capitão do navio. O barco estava afundando, mas aquele menino estava tranquilo, porque o pai dele era o capitão do navio. Tinha tanta segurança no pai, que ele não estava nem aí se o vento estava batendo. Quando a gente tem segurança, a gente não está nem aí se o vento bate. A gente sabe para onde correr. A gente sabe que tem um lugar seguro para ir. Mas quando a gente não tem, a gente desespera no primeiro vento. Vai afundar, vai afundar. De novo. Está se repetindo. O que eu via com minha mãe, meu pai, estou vendo agora. Meu Deus, olha aí, que loucura. Insegurança. É o pai que nos defende. Eu contei já no culto, uma vez que eu cheguei na escola e a Vitória entrou no carro e falou, pai, aquele menino no portão, tinha um menino no portão, o menino segurando o de óculos assim, rindo. E no que ela entrou no carro, eu fui saindo já. Ela falou, o que foi? Aquele menino no portão, pai, me chamou de feiticeira. Chamou do quê? Feiticeira, pai. Eu não sou feiticeira, pai, sou de Jesus. Falei, filha, tranquila, é criança. Meu pai, feiticeira. Falei, filha, fica tranquila. Eu vou, claro, o adulto, apaziguar, né? Calma. Mas pai, o pai não vai fazer nada. Falei, fazer o quê, filha? Quer que eu faça o quê, filha? Pai, eu prometi para ele que eu ia te contar. E ele tá ali, ele tava rindo, tu não viu? E tu não vai nada. E eu tava indo, já tava uns 300 metros, já falei, freiei o carro. Encostei. Voltei. Me irritei. E o sorriso do menino foi embora. Encostei no portão a meio metro dele, abriu meu vidro e falei, foi você que chamou minha filha de feiticeira? Tadinho do menino. Aí, foi sem querer, foi brincadeira, foi. Falei, baixei o vidro dela, pede perdão. E ela assim, Ele me perdoa, está perdoado. Subi o vidro. Quando eu subi o vidro e saí, ela veio por trás, me deu um abraço e ficou abraçada comigo até em casa. Falou, pai, obrigado. Obrigado porque o pai me defendeu. E na hora o Espírito Santo falou para mim, falou, eu sou teu pai, filho. Deus falando comigo no meu coração, eu sou teu pai, eu te defendo. Você não precisa se defender. Você não precisa se justificar para ninguém. Eu sou teu pai, eu te defendo, eu cuido de você. Eu não te deixei, eu nunca vou te deixar. Eu cuido. Ninguém te chama de feiticeiro. Eu resolvo. Quando o pai não exerce a proteção, escute. Quando o pai não exerce a proteção, ele deixa os seus à mercê do medo e da sedução do mundo. Lembra de Adão? Eva foi seduzida pela serpente porque Adão não estava. Eu quero tirar o peso de algumas pessoas que estão aqui essa noite. Você tem culpa, você se sente culpada porque você foi seduzida. A droga seduziu, o sexo seduziu, a desobediência seduziu, outro homem seduziu. E tem culpa sobre você. Eu quero dizer uma coisa para você. Se seu pai não estava, ele abriu brecha para você ser seduzida. E Deus é um Deus que sabe, ele não foi em Eva. Eva sofreu as consequências com Adão. Porque tudo que nós fizemos, plantamos, nós colhemos. Mas o Senhor sabe que você foi seduzida. Esse poder de sedução vem quando o pai falta na proteção. A falta da presença física do pai faz com que meninas olhem em outro homem essa proteção. E isso gera carência. Eu vou dizer uma coisa para você. Meninas que se entregam sexualmente, que têm a primeira relação sexual antes dos 15, 13, 16 anos, elas não tiveram um pai presente.
Talvez o pai foi para os Estados Unidos ganhar dinheiro e mandou dinheiro. Mas ela não precisava do dinheiro, ela precisava do pai. E essas moças cresceram. E tudo que ela queria era só o pai. Ela só queria o afago, ela só queria o pescoço. Ela só queria o braço do pai. Ela só queria poder ver o pai na plateia quando ela estava na escola apresentando. Ela só queria que o pai buscasse as notas na escola porque ela se esforçou e tirou a nota boa. E o pai não estava, fisicamente ele não estava. Ele estava jogando bola, ele estava bebendo. Ele estava com amantes, ele estava traindo a mãe. E isso tudo gera carência. A minha filha é extremamente resolvida. De vez em quando falam para ela, tu é a cara do teu pai. Ela fala, antes ela dizia, ui, tá amarrado. O nariz do pai é muito grande. Eu falo, filho, teu nariz está ficando grande, mas fica tranquila. Qualquer coisa a gente paga uma cirurgia e resolve. É, pai, é. Sabe o que ela disse nas últimas semanas? Ela falando comigo, pai, eu nem ligo se meu nariz foi igual ao teu, sabia? Por quê? Porque para mim tu é o homem mais lindo do mundo. Eu falei, melhor que o Capitão América? Ela fala, não. O Capitão América é melhor, é mais bonito. E é mais bonito mesmo, sou obrigado a admitir. Esse ambiente, essa proteção, essa carência, eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor quer te curar essa noite. Você não precisa se entregar para um homem. Jesus está aqui para suprir essa falta. Jesus está aqui para suprir essa carência sua. O que você precisa está no Abba Pai. Não na igreja Abba Pai. No Abba Pai. Em Jesus. Ele supre você da falta que o seu marido está fazendo, mesmo estando vivo, da falta de proteção que você sente. Tudo é mais importante, a igreja é mais importante, futebol é mais importante, você fica em quinto lugar e você só quer ele perto de você. Você não quer muita coisa. Esses dias, a minha esposa gosta de bastante carinho. Sapato carinho. Presente carinho. Tudo que for carinho, baratinho não resolve. E eu, como nunca soube dar presente, fiz umas besteiras já de presente, tudo errado. Nem vou dizer, né, amor? Não vem o caso, né? A moral, ela... Ui! O que eu amo da minha esposa é que é a sinceridade em pessoa. Falei, meu Deus, se é que luta nunca certo. Aí um dia, peguei a dica com a Karina, que mora com a gente. Falei, Karina, por que ela tá falando aí dos bastidores? Vamos fazer 16 anos de casamento, eu quero chegar. Quero chegar chegando. Ela gostou de um anel. Ela quer um anel com pizza, com um diamantezinho em cima. É de ouro? Ela quer de ouro. Ai, que luta, é caro isso. Achei que era mais barato. Falei, não vou chegar chegando. Eu vou pegar uma biju. Aí o Espírito Santo falou para mim, qual o valor da tua esposa? Eu falei, para que eu tava brincando até agora, eu tava falando sério. Eu senti um tom de voz sério, para. Qual o valor da tua esposa? Você semeia em tantos terrenos, você abençoa a igreja, abençoa pessoas que nem moram no Brasil, você oferta, você dizima, você faz isso, e a sua esposa é um terreno fértil ou não é? Ai, toma distraído. Falei, vamos mudar de assunto, Jesus? Não, vamos conversar. E o assunto ficou sério, tomei coragem, e o cartão, e fui para a loja. Relógio, comprar esse tal do pizza, essa pizza.
Aí levei ela num restaurante top, porque se é para avacalhar, então vamos tirar a chuteira. Se está endividado e meio também. O que é um pingo d'água para quem está molhado? Ou o que é para quem você pensou também isso aí? Eu tenho certeza, 98% dos homens já se endividaram com som de carro, com roda de carro, com pneu de carro e com carro. É ou não é? Qual o problema uma dívidazinha com a esposa? Glória a Deus. Eu fui lá, não foi dívida, eu parcelei em suaves prestações. Aí fui no restaurante, falei com o garçom amigo meu. Garçom, é o seguinte, tu vai trazer na bandeja servindo. Quando? Depois eu vou no banheiro, na hora que eu for tu vai comigo. Eu levantei, amor, vou no banheiro. Pá, tá aqui, ó. Pá. Como é que eu faço? Não, tu chega assim, pá. E eu aponto e... Aí nós estávamos meio satisfeitos ali, conversando e tal, trocando ideia. E aí o garçom chega, mais alguma coisa? Estão servidos? Ela assim, estou servida. Nem olhou. Eu falei, se amor o garçom está oferecendo? Olha! Amor, eu não quero, eu estou bem cheia. Olha pro prato do... Tá, amor, o que foi? E eu, Minha esposa começou a chorar e falou assim, eu nunca vi meu pai dar uma joia para minha mãe. E o meu sonho de menina era ganhar uma joia. Falei, meu Deus, tu é top. Eu não sabia disso. Sabe o que é isso? É Deus cuidando do coração dela. Não sou eu. Eu só sou o canal. Mas é Deus cuidando dela. É Deus sarando. É Deus curando a paternidade que faltou. O pai dela não foi um exemplo disso. E agora o Senhor está começando a me usar. Não sei quando vai ser o próximo. Nem posso dizer também. Mas eu tenho aprendido a honrar e semear na vida dela. Eu vou contar uma coisa para você. Um dia eu estava andando no centro, agora há pouco tempo. Estava andando no centro de Criciúma. E o Espírito Santo falou para mim, volta, vai lá na loja tal, aquela loja que a tua esposa viu aquela sandália e compra uma sandália para ela. Eu falei, tá amarrado, aquela loja é cara. Eu quero uma loja mais barata. Deus falou, é aquela. E o Espírito Santo falou para mim, ama a esposa como Cristo amou a igreja. Falei, desculpa aí. Quando eu fiz a volta, irmão, eu parcelei, irmão. Eu não tô sobrando dinheiro, não. E quando eu fiz a volta para comprar, eu comecei a chorar na Praça Nereu Ramos. O Espírito Santo me visitou, a presença de Deus me visitou. E ele falou, filho, você está me obedecendo. Eu vou te honrar. Sabe por quê? Eu sou o cabeça da minha esposa. Mas Cristo é o meu cabeça. Muitos buscam suprir a carência em drogas, em álcool, prostituição, trabalho, sucesso profissional. Supre temporariamente. A necessidade de chamar a atenção do Pai muitas vezes nos leva à rebeldia. Na verdade, estamos dizendo, olha para mim. Muitas das coisas que a gente faz é só chamar a atenção. E a pergunta que eu quero fazer, que o Espírito Santo quer fazer com a gente é, como curar essa ausência? Como sarar essa orfandade ou essa ditadura? Como curar a ferida paterna? Como curar? Como resolver isso? E eu quero falar pelo menos 4 passos para isso acontecer. E eu vou orar essa noite para que esses 4 passos você dê. Você que precisa dar. O primeiro passo é reconheça que existe uma ferida. Reconheça que o seu pai faz falta. Reconheça que você queria mais dele e você não teve. Reconheça que foi dolorido estar na escola e ver o lugar dele vazio na plateia.
Reconheça que não foi fácil ver ele deixar a sua mãe por outra mulher. Reconheça que essas coisas marcaram você. Reconheça que aquela sova que você levou não precisava tanto. E até hoje você sente ela. Reconheça que aquela vergonha que ele te expôs, até hoje incomoda você. Você precisa reconhecer isso. Segundo, entenda o passado do seu pai. Ele não deu porque ele não tinha. Se você ainda tem o seu pai, reconheça isso. Seu pai não recebeu nada, por isso que ele não deu. Reconheça que você só pode dar o que você tem. E reconhecendo isso, perdoe seu pai. Terceiro passo. E essa noite é uma noite de cura, uma noite de perdão. Perdoe seu pai. E se você ainda o tem vivo, quem sabe procure ele. Chame ele, talvez o senhor não vai ter nem graça de fazer isso, porque o relacionamento às vezes é tão frio. Mas fala: pai, eu te perdoo porque eu precisei de ti tantas vezes eu não tinha ninguém para me defender. E eu casei, saí de casa e hoje meu marido não me defende, pai. Eu queria te perdoar. Quarto, peça perdão se você foi rebelde com ele. Porque você, mesmo ele errando, você não tinha esse direito. Peça perdão para o seu pai se ele ainda está vivo. E se você saiu de casa fugida, decepcionou ele, e você sabe que você decepcionou. E se eu e você entrarmos nesses lugares de reconhecer que tem, entender seu pai, perdoar e pedir perdão, eu tenho certeza absoluta, você vai ser curada. Você vai ser curada. Você vai ser curada. Mas pastor, o meu pai não se enquadra em nenhuma dessas faltas. Então você vai levantar as mãos para os céus essa noite e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu dentre tantas. Porque de cada 10 mulheres, escuta o que eu estou dizendo, 9 se enquadram nessas coisas. Eu sei o que eu estou falando, são quase 15 anos pastoreando. Eu sei. Quando uma mulher vem conversar comigo, que a Vivi, e ela vai começando dizendo as suas sequelas da vida, eu pergunto: seu pai? Pronto. Na veia. Meu pai me deixou.